Existe um ponto dentro de você onde o futuro não é algo distante. Ele já aconteceu, silenciosamente, antes mesmo de qualquer evidência surgir no mundo externo. Esta meditação foi criada para ativar esse ponto específico, onde a realidade começa a ser construída de dentro para fora sem esforço visível. Não é sobre imaginar algo novo, mas sobre acessar uma sensação que já existe esperando para ser reconhecida. Ao entrar nesse estado, algo começa a se reorganizar de forma natural, como se a vida respondesse a uma decisão que ainda não foi tomada conscientemente. Aqui você não precisa acreditar em nada, nem tentar forçar qualquer sensação. Apenas permitir que algo mais profundo conduza a experiência. Existe uma inteligência no seu próprio silêncio que sabe exatamente o caminho, mesmo quando a mente tenta entender. Tudo o que é necessário agora é desacelerar o suficiente para perceber esse movimento interno acontecendo sem resistência. Não existe nada para alcançar, apenas algo para sentir, como se você estivesse lembrando de um estado que nunca deixou de existir completamente. Encontre uma posição confortável, onde o seu corpo possa relaxar sem esforço. Se possível, feche os olhos suavemente, sem tensão. Comece a observar sua respiração sem modificar nada, apenas percebendo o ritmo natural do ar entrando e saindo. Aos poucos, permita que cada exalação leve embora pequenas camadas de tensão que talvez você nem tivesse notado. O corpo começa a soltar, a mente desacelera, e um espaço mais amplo se abre dentro de você, silencioso e receptivo. Agora, sem pressa, sinta como se você estivesse alguns dias à frente da sua própria vida. Não muito distante, apenas o suficiente para que algo importante já tenha mudado. Não pense em como isso aconteceu, apenas aceite que aconteceu. Existe uma versão de você nesse ponto, vivendo uma realidade onde aquilo que antes parecia incerto já encontrou seu lugar. Permita que essa sensação comece a surgir de forma sutil, como um reconhecimento silencioso. Fique nesse espaço por alguns instantes, sem tentar controlar o que aparece. Talvez surjam imagens, talvez apenas sensações, e tudo bem. O mais importante não é o que você vê, mas o que você sente. Existe uma diferença quase imperceptível no seu estado interno, algo mais leve, mais estável, mais seguro. E à medida que você permite que isso se aprofunde, essa experiência começa a ganhar uma consistência que não depende de esforço, apenas de presença. Agora, aprofunde um pouco mais essa experiência, como se estivesse atravessando uma porta invisível para dentro dessa realidade já existente. Perceba o ambiente ao seu redor neste momento, onde você está, como o espaço parece, a atmosfera que envolve tudo. Não é necessário criar nada com precisão, apenas permitir que essa cena se revele da forma mais natural possível, como se estivesse emergindo de um lugar já conhecido dentro de você. Sinta o seu corpo dentro dessa realidade, a forma como você respira, a postura, a leveza presente nos movimentos. Existe algo diferente, uma ausência de esforço que antes parecia inevitável. Como se aquilo que você buscava não estivesse mais sendo buscado porque já faz parte de quem você é nesse estado. Essa mudança não precisa ser explicada, apenas sentida, como uma certeza tranquila que não exige validação externa. Perceba também a forma como seus pensamentos se comportam aqui. Eles não correm, não pressionam, não tentam resolver nada. Existe um silêncio entre eles, um espaço onde tudo parece naturalmente resolvido antes mesmo de virar preocupação. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de presença, de estabilidade, de uma confiança que não depende de circunstâncias externas para existir. Agora observe como você reage às coisas nesse estado. Situações que antes geravam tensão, agora passam com leveza. Respostas surgem de forma mais clara, mais direta, sem esforço mental excessivo. Existe uma inteligência operando através de você, como se tudo estivesse sendo conduzido por um nível mais profundo da sua própria consciência. Permita que essa sensação se torne mais familiar, mais confortável, como se você estivesse voltando para um lugar que sempre foi seu. Não há necessidade de pressa,
apenas permanência. Quanto mais você se permite estar aqui, mais natural isso se torna, até o ponto em que deixa de parecer algo novo e passa a ser reconhecido como algo que sempre existiu. Agora, comece a perceber que essa sensação não está distante de você. Ela está acontecendo dentro de você, neste exato momento. Não existe separação entre essa experiência e quem você é. Tudo o que você está sentindo agora já faz parte da sua realidade interna, mesmo que ainda não tenha se refletido completamente no mundo externo. Permita que essa percepção se aprofunde, como se você estivesse dissolvendo qualquer barreira entre o agora e o depois. O futuro deixa de ser algo que precisa ser alcançado e passa a ser algo que já está sendo vivido internamente. Essa mudança, por mais sutil que pareça, altera completamente a forma como a realidade começa a responder a você. Sinta como essa versão sua começa a ocupar o seu corpo atual, como se não houvesse mais distinção entre quem você é agora e quem você estava experimentando anteriormente. As sensações se misturam, se integram, se tornam uma coisa só. Não existe mais transição, apenas continuidade. Agora observe como seu corpo reage a essa integração. A respiração se mantém tranquila, os músculos relaxados, a mente silenciosa. Existe uma coerência natural entre o que você sente e o que você é, sem esforço, sem conflito, apenas alinhamento. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes, permitindo que essa integração aconteça completamente, sem pressa, sem expectativa, apenas presença. Quanto mais você se permite ficar aqui, mais isso se torna natural, até o ponto em que não parece mais uma experiência, mas uma verdade interna. Agora deixe que essa experiência se torne ainda mais vívida, como se cada detalhe começasse a ganhar mais presença sem esforço. Os sons ao redor, a textura do ambiente, a sensação do seu próprio corpo ocupando esse espaço. Tudo começa a se alinhar de forma coerente, sem que você precise dirigir nada. É como se essa realidade estivesse se organizando sozinha, apenas pela sua presença consciente dentro dela. Sinta a tranquilidade desse estado se expandindo, ocupando cada parte do seu corpo de forma suave. Não há pressa, não há urgência, apenas uma sensação contínua de que tudo está exatamente onde deveria estar. Esse tipo de calma não depende de circunstâncias externas. Ela nasce de dentro e se sustenta por si mesma, independente do que acontece ao redor. Perceba como o tempo parece diferente aqui. Não existe ansiedade pelo que vem depois, nem apego ao que já passou. Existe apenas um agora completo, suficiente, onde tudo já está resolvido, antes mesmo de se tornar um problema. Essa relação com o tempo muda a forma como você experimenta a vida, tornando tudo mais leve, mais simples, mais direto. Agora sinta como essa versão sua se movimenta pelo mundo. As decisões são mais claras, as ações mais naturais, sem aquele peso constante de dúvida ou esforço excessivo. Existe uma confiança silenciosa guiando cada passo, como se o caminho já estivesse traçado de dentro para fora, sem necessidade de controle constante. Permaneça nesse estado por alguns instantes, deixando que ele se torne cada vez mais familiar, não como algo que você visita, mas como algo que você reconhece. Quanto mais você se permite sentir isso sem resistência, mais essa experiência se integra de forma natural, sem necessidade de repetição forçada ou esforço consciente. Agora, sem sair desse estado, permita que essa sensação comece a se mover com você, como se ela não estivesse mais limitada a esse momento de silêncio, mas pudesse existir em qualquer situação da sua vida. Não é algo que depende de estar parado ou de olhos fechados. Existe uma continuidade acontecendo, onde essa versão sua começa a ocupar espaços que antes eram dominados por dúvida, tensão ou esforço. E quanto mais você permite isso,
mais natural essa transição se torna, sem precisar de controle. Perceba que não existe mais uma divisão clara entre o que você sentiu aqui e o que você chama de realidade. Essa separação começa a desaparecer de forma sutil, como se ambas as coisas fossem apenas expressões de um mesmo estado interno. O que antes parecia distante, agora se apresenta como algo acessível, presente, possível. E essa mudança não precisa ser forçada, apenas reconhecida como algo que já está acontecendo em um nível mais profundo. Agora, observe como essa nova sensação influencia pequenas coisas. A forma como você respira, a forma como seu corpo se posiciona, a maneira como seus pensamentos surgem e desaparecem. Tudo começa a se alinhar com mais leveza, como se não houvesse mais a necessidade constante de esforço para manter tudo sob controle. Existe uma fluidez surgindo, discreta, mas consistente. Permita que essa fluidez se expanda, como se estivesse preenchendo espaços internos que antes estavam ocupados por tensão ou incerteza. Não há necessidade de pressa, apenas continuidade. Quanto mais você se permite sentir isso, mais isso se estabiliza como um novo ponto de referência interno, algo que não depende de condições externas para existir. Fique por mais alguns instantes nesse estado, sem tentar entender ou analisar. Apenas permita que essa experiência se torne mais familiar, mais confortável, mais presente. O que está sendo sentido agora não precisa de explicação, apenas de espaço para continuar existindo dentro de você. Agora, comece a perceber que essa sensação pode permanecer, mesmo enquanto sua atenção se expande para o ambiente ao seu redor. Não existe necessidade de perder o que foi construído aqui. Pelo contrário, isso pode acompanhar você, como uma base silenciosa que sustenta tudo o que você faz a partir de aqui. Essa continuidade é o que permite que algo interno comece a refletir externamente, sem esforço direto. Respire um pouco mais profundamente, sentindo o ar entrando e saindo com mais presença. Perceba o contato do seu corpo com o lugar onde você está, a temperatura do ambiente, os sons ao redor. Tudo volta a ser percebido com mais clareza, mas sem romper o estado interno que foi acessado. Existe uma integração acontecendo, onde o interno e o externo deixam de parecer separados. Agora, sinta como essa estabilidade interna permanece, mesmo com os olhos ainda fechados ou começando a se mover lentamente. Não há pressa para voltar completamente. Existe um tempo natural para essa transição, e você pode respeitar esse ritmo sem interferir. O importante é perceber que essa sensação não depende de esforço para continuar existindo. Se quiser, comece a mover levemente o corpo, ajustando a posição, percebendo cada pequeno movimento com mais consciência. Isso ajuda a integrar ainda mais esse estado à sua experiência física, tornando tudo mais sólido, mais presente, mais real no seu próprio corpo. Permaneça por mais alguns instantes nesse processo, permitindo que tudo se organize naturalmente. Sem pressa, sem expectativa, apenas continuidade. O que foi acessado aqui não precisa ser mantido à força, apenas reconhecido como algo que agora faz parte de você. Agora, quando sentir que é o momento certo, permita que seus olhos se abram lentamente, trazendo essa sensação junto com você, não como algo que ficou para trás, mas como algo que permanece presente, silencioso, sustentando sua percepção de forma constante. O ambiente ao seu redor volta a ser visto com mais clareza, mas algo dentro de você continua diferente. Observe como o mundo parece ligeiramente alterado, não porque ele mudou externamente, mas porque a forma como você está percebendo mudou.
Existe mais espaço, mais calma, mais presença em cada detalhe. E essa mudança, por mais sutil que seja, influencia tudo o que acontece a partir daqui. Não há necessidade de fazer nada agora. Apenas continuar o seu dia normalmente, permitindo que essa sensação acompanhe você sem esforço. Pequenas mudanças podem começar a surgir de forma natural, sem que você precise forçar ou controlar qualquer processo. Se em algum momento essa sensação parecer distante, basta lembrar que ela não foi criada aqui, ela foi reconhecida. E aquilo que pode ser reconhecido uma vez pode ser acessado novamente com mais facilidade, sempre que houver espaço para isso. Se essa experiência fez sentido para você, existe algo ainda mais profundo que pode ser explorado. E às vezes, tudo o que é necessário é continuar permitindo que esse processo aconteça, sem interromper. Agora, antes de seguir com seu dia, perceba uma coisa com calma. O que você sentiu aqui não foi criado agora, foi acessado. Isso muda tudo. Porque aquilo que pode ser acessado uma vez não desaparece, apenas fica disponível, esperando ser reconhecido novamente. Existe uma parte sua que já está alinhada, estável, tranquila, e você acabou de entrar em contato com ela sem esforço. Isso não depende de circunstâncias, de sorte ou de tempo, depende apenas de permitir. E talvez o mais poderoso disso tudo seja perceber que você não precisa mais correr atrás de uma versão melhor de si mesmo, porque ela não está à frente, ela já existe dentro de você, silenciosa, constante, intacta. Cada vez que você volta a esse estado, algo se organiza naturalmente, sem luta, sem desgaste. E quanto mais isso se repete, mais essa sensação deixa de ser um momento e começa a se tornar a sua base. Agora me diz, o que exatamente você sentiu? Foi leveza, clareza, paz ou algo que você nem consegue explicar ainda? Quero saber qual parte dessa experiência mais te marcou, porque isso diz muito sobre o que já está se movendo dentro de você. Escreve aqui embaixo, mesmo que seja uma palavra só. Às vezes, colocar isso em palavras faz essa sensação se aprofundar ainda mais. E se isso fez sentido de verdade, então talvez valha a pena continuar nesse caminho. Não como uma busca, mas como um reconhecimento constante. Existem outras experiências que podem levar isso ainda mais longe, e você pode explorar isso no seu próprio ritmo, sem pressa, sem pressão, apenas continuando. E se você sente que esse tipo de conteúdo te encontra no momento certo, talvez isso diga algo. Talvez seja um sinal de que você está pronto para ir além do que sempre foi comum. Ficar por perto pode ser uma forma silenciosa de dizer sim para esse processo que já começou dentro de você. Nada aqui foi por acaso, e isso pode ser só o começo.